Eu sou o Túlio Cariello, do Conselho Empresarial Brasil-China, e minha proposta hoje é falar um pouco com vocês sobre os investimentos chineses no Brasil, né, que é um tema que está sendo muito debatido na sociedade de forma geral, na academia e principalmente também hoje no meio político, né? E antes de começar, eu acho interessante fazer aqui um histórico de pesquisas do Conselho Empresarial Brasil-China. O CEBC é pioneiro na elaboração de pesquisas sobre esse assunto, né? A gente já tem 6 pesquisas até hoje sobre esse tema, né? Algumas delas com diferentes perspectivas e graus de detalhamento. E antes de entrar de fato nos dados que eu vou mostrar hoje, eu acho importante a gente fazer uma nota metodológica também, né? Primeiro ponto aqui que eu queria destacar é por que a gente começou a fazer esse trabalho, porque não existe uma base de dados oficial, por exemplo, do Banco Central, que seja abrangente e cubra todos os investimentos chineses no Brasil, né? Porque muitos investimentos, não só chineses, eles sofrem de triangulação, né? Geralmente, tem alguns investimentos que são feitos via terceiros países, né? Então, muitas vezes, um investimento que é chinês ele é contabilizado como se tivesse vindo de outro país. Muitos países desses, no caso, são paraísos fiscais, inclusive. Por isso, a gente começou a desenvolver uma metodologia própria para poder lidar com essa situação. Então, como são contabilizados esses investimentos? Né? Primeiro, a gente faz acompanhamento diário de notícias sobre investimentos chineses no Brasil, né, nas mídias nacionais e internacionais. Em seguida, a gente elabora uma lista com os principais aspectos desses investimentos, que aí, enfim, então aí eu não vou falar exaustivamente sobre os aspectos em si. E, por último, a gente tenta um contato direto com as empresas chinesas ou os parceiros locais para poder ter, enfim, maior precisão possível em relação às informações, que nem sempre o que é divulgado na imprensa é de fato o que está acontecendo, né? E também tem duas perspectivas aqui, né, que a gente coloca como anunciados e confirmados, ou seja, os investimentos anunciados são, na verdade, intenções de investimentos, não são necessariamente investimentos que foram colocados em prática. Os confirmados são aqueles que, de fato, já estão em execução, né? Duas outras perspectivas também de análise seria o número de projeto contra valor de projetos, né? Como a gente vai ver mais para frente, dependendo da forma como a gente observa isso, pode ter distorções aí consideráveis no resultado final, né? Então, agora entrando de fato na pesquisa, eu queria falar um pouco sobre o estoque e o fluxo de investimentos. O que a gente tem até hoje, entre 2007 e 2017, de acordo com os nossos dados, são 157 projetos entre anunciados e confirmados, sendo 115 confirmados. E, em termos de valor, seriam 98 bilhões de dólares investidos nesses anos, sendo 55 bilhões confirmados, né? Na verdade, se a gente for considerar até 2018, né, eu acredito que a gente já deve estar mais próximo aí de 60 bilhões hoje, na verdade. Então, vendo aqui o fluxo desses investimentos, a gente vê aqui claramente que 2010 ali é o ano em que a China descobre o Brasil, né, como um destino interessante para se investir, mas se a gente comparar as duas barras também, a gente percebe que a efetivação dos projetos naquele ano era muito baixa, mas, ao mesmo tempo, a partir de 2010, esses investimentos começaram a ter uma efetivação maior, porque em 2010 os chineses ainda novatos aqui no Brasil não conheciam muito bem como era o ambiente regulatório, não sabiam muito da burocracia brasileira, e a partir desse ano eles passaram a investir em outras estratégias de entrada, né? Por exemplo, fazendo associações com empresas locais, ou até comprando ativos já existentes, o que, obviamente, né, colocava aí os investimentos com um grau de efetivação maior. Lá no Conselho, nessa pesquisa que a gente faz, a gente também divide esses investimentos em 4 fases, né? Então, até 2010, na fase inicial, a maioria dos investimentos eles eram nessa área realmente de busca por recursos naturais, né? Alguns exemplos aí no lado aí de algumas empresas que entraram nesse período. Inclusive, essas empresas, no caso aqui, muitas delas eram do setor de petróleo, né? Depois também vieram algumas mineradoras, empresas de soja também, né? Que é o nosso maior produto de exportação para a China, em termos de valor e quantidade, né? E a fase seguinte, a segunda fase, seria mais voltada, então, para a busca por mercado consumidor. Nesse período, o Brasil estava vivendo uma fase melhor em termos econômicos, então tinha, de fato, um mercado consumidor emergente. Então, muitas empresas investiam nos setores produtivos, né? Então, a gente vê, por exemplo, montadoras, fábricas de máquinas e equipamentos, eletrônicos e coisas do gênero, né? Então, em 2013, que seria a terceira fase,
A maioria dos investimentos era no setor de serviços, principalmente na área financeira, né, com a entrada dos bancos. Até o próprio Bocom BBM aqui é um desses exemplos. Ele entrou um pouco depois, mas também está nesse contexto dos bancos chineses no Brasil. E a última fase, que na verdade está 2017 ali, mas seria de 2014 a 2018, a gente já pode considerar, ela era muito voltada para energia e logística, né? Então, muitas empresas como a China Tree Gorges, a State Grid, a China Communications fizeram investimentos bastante importantes nesse período. Em relação aos setores em que esses investimentos se colocam mais presentes, vendo aqui como uma análise setorial por número de projetos, a gente vê então que o setor de energia e automotivo dominam em termos de número de projetos, mas, como eu tinha falado, né, dependendo como a forma como a gente vê, pode mudar bastante. Então, em relação ao valor dos projetos, a maioria desses investimentos era na área de energia, né? Tem mais da metade dos investimentos nessa área. Isso acontece muito porque os investimentos nesse setor de energia são bastante volumosos, né? Que, enfim, eles demandam uma quantidade de capital muito grande. E outro ponto que eu acho interessante notar aqui é que só 2 empresas de todos os investimentos, e eu não digo só na área de energia, elas têm quase que 36% dos investimentos confirmados aqui, né? 20 bilhões de dólares, que seria a State Grid e a China Tree Gorges. Eu acho isso muito interessante de observar, porque realmente a quantidade de empresas no nosso estudo hoje já ultrapassa uma centena de empresas e só 2 empresas têm praticamente aí, enfim, 36% de todos os investimentos, que é bastante significativo, né? Agora, falando sobre a questão do modo de ingresso, estrutura de propriedade e análise geográfica dos investimentos. Então, em relação ao modo de ingresso, em termos de número de projetos, a maioria é na área de greenfield, né? Ou seja, são projetos que geralmente são feitos do zero, né? Por exemplo, uma empresa chinesa que entra no Brasil e constrói uma fábrica, né? Mas, ao mesmo tempo, também, se a gente for observar, nos anos mais recentes, teve uma participação bastante considerável aí do setor de fusões e aquisições também, né? Compras de empresas, uma pelas outras, até porque, nos últimos anos, algumas facilidades que foram colocadas até pelo próprio governo federal possibilitaram também a entrada de mais empresas estrangeiras, de forma geral, não só chinesas. Em relação ao tipo de empresa, aqui a gente divide entre estatais e privadas, mas dentro das estatais também tem algumas especificidades, né? Então, considerando estatal como uma coisa mais abrangente, seria 66% dos investimentos feitos por empresas estatais, né? Mas se a gente considerar as estatais centrais, que são assim empresas que pertencem a um grupo seleto mesmo, acho que hoje deve estar em torno de 100 empresas, mais ou menos, que elas estão ligadas à SASAC, que é uma comissão do governo chinês, né, que está diretamente ligado ao Conselho de Estado, que é um dos mais altos órgãos aí da burocracia chinesa, e está muito em linha também com os interesses estratégicos de Pequim na China e no exterior, né? Então, isso também é um ponto muito interessante de ser notado, colocando em perspectiva aqui que essas empresas estatais elas também estão atuando de uma forma ou de outra de acordo com as diretrizes do governo central da China, né? E a análise geográfica também, eu não separei aqui por estados. Assim, o estado de São Paulo, sem dúvida, é o grande centro de gravidade desses investimentos, mas esse mapa eu acho interessante de observar, que eu estou considerando aqui intenções e projetos já em efetivação, mas só 4 das 27 unidades federativas do Brasil não têm algum tipo de presença chinesa, né, até o momento. E isso é muito interessante também de ver, porque foi feito numa velocidade muito alta, né? Quer dizer, em praticamente 10 anos, vamos botar aí, as empresas chinesas conseguiram se fazer presente em praticamente todo o mapa brasileiro, né? Isso aí é algo muito significativo também. E só para também falar um pouco sobre 2018, aqui são dados preliminares, na verdade, né? Ainda não posso confirmar de fato isso, mas com esses dados preliminares a gente observou uma aparente queda na efetivação dos projetos, né? Isso se deu muito também por alguns fatores que eu coloquei aqui, que seriam, no caso, instabilidade política, né? Principalmente devido ao ano eleitoral, que foi muito conturbado, enfim, tinha uma perspectiva muito grande de quebra também com a gestão anterior, que até acabou culminando na eleição do Bolsonaro e tudo, e que também gerou certa apreensão em relação à segurança regulatória, né? Quer dizer, o investidor chinês não sabia exatamente o que ia acontecer, se o governo atual facilitaria ou dificultaria a entrada de investimentos,
mas também, de qualquer forma, isso não foi só uma questão exclusiva dos chineses, né? Muitos desses investimentos também caíram de forma geral. Os dados da UNCTAD aí colocam isso bastante claramente, né? Quer dizer, teve uma queda de 12% nos investimentos estrangeiros de forma geral nesse período. E agora, fazendo uma análise mais macro, vamos dizer, o Brasil no contexto latino-americano, né? A gente vê aqui, esse é um dado, uma tabela que é do Atlantic Council, que é um think tank americano, e da OCDE, que coloca aqui muito claramente que o Brasil, como eu falei novamente também, é o grande centro de gravidade da atração de investimentos chineses aqui na região. Eles tiveram até que quebrar o gráfico ali, como a gente vê, porque é bastante discrepante, né, considerando o Brasil e os outros países da região, né? Então, de fato, o Brasil é o país mais importante, vamos dizer assim, na estratégia chinesa de investir no exterior aqui na América Latina, né? E, para finalizar, eu queria levantar mais dois pontos aqui. O primeiro deles é por que a China está investindo no Brasil, né? Esse é um ponto mais importante, eu acho, que da apresentação, porque dá uma visão geral assim, e estratégica até para a gente pensar numa relação mais sustentável com a China a longo prazo, né? Então, o primeiro ponto seria essa questão dos investimentos como parte de um movimento global de internacionalização dessas empresas chinesas. Esse movimento começou particularmente a partir dos anos 2000, né? Então, o Brasil, na verdade, ele faz parte de uma coisa global, não é uma exceção à regra. Tem também uma hipótese que a gente trabalha muito, que é a questão da ocupação de espaços, né? Como a gente sabe, os Estados Unidos sempre teve uma influência muito grande na América Latina independente, e só que hoje a política externa americana está muito distante da América Latina, né? Os principais pontos de interesse da política externa americana estão, por exemplo, na própria Ásia, né? Com o conflito comercial que a gente está vendo hoje com a China, conflitos também emergentes ali no Mar do Sul da China, que também causam preocupação em Washington, né? Quer dizer, o poderio chinês militar ali, naval, aumentando, tem questão do terrorismo, enfim, são todas questões que estão muito distantes da América Latina, o que colocou assim um espaço vago que está sendo ocupado pela China também, né? E outros fatores assim mais endógenos da economia brasileira, né? O caso do nosso PIB, que é o maior da América Latina, a gente tem um certo desenvolvimento da indústria nacional também, o mercado consumidor emergente, e alguns fatores mais recentes, como é o caso da desvalorização do real, né? E as políticas de privatização dos últimos governos, que transformaram os ativos brasileiros em opções mais interessantes, por serem mais baratas, inclusive. Então, foi até um jogo assim muito momentâneo ali, né? Uma questão pontual que favoreceu a entrada de investimentos chineses, principalmente, por exemplo, em 2017, né, que foi o ano que teve o maior número de projetos de investimentos aqui no Brasil. E, para finalizar, esse eu acho que é o ponto mais importante também, a gente pensar no que pode vir à frente agora, né? O que a gente pode esperar da relação Brasil-China a partir de 2019 com o novo governo. Esse é um exercício meio difícil, primeiro porque a gente tem pouco tempo de governo, né? Então não dá para também adivinhar muita coisa, e uma série de indefinições, né? A gente não sabe exatamente para onde que vai o governo, não tem nada muito claro, mas já existem alguns sinais, né? Mas, de uma forma ou de outra, esses sinais colocam perspectivas incertas, né? Então, eu elenquei aí também alguns pontos que eu acho importante da gente debater. O primeiro deles é essa questão dos comportamentos controversos aí do atual presidente, na época que ele era ainda deputado. Ele fez uma visita a Taiwan, por exemplo, que é um ponto muito delicado na relação bilateral de qualquer país com a China, né? Não vou entrar nos detalhes, mas Taiwan é considerado por Pequim como uma província rebelde. Então, se você tem uma relação de Estado com a China, você obrigatoriamente não pode ter uma relação de Estado com Taiwan, né? Então, esse tipo de comportamento pode causar um certo desconforto nas relações bilaterais. Também a ideia da ruptura com o planejamento de gestões anteriores, né? Que pode colocar em risco alguns avanços que a gente teve nos últimos anos, principalmente no diálogo bilateral. Essa ideia de valores ocidentais cristãos e política externa abrangente também se contrapondo é um ponto importante também, que pode colocar algum prejuízo na relação bilateral se não for bem trabalhado, além da parceria preferencial também com os Estados Unidos, né? Não que a gente não tenha que ter uma relação especial, porque os Estados Unidos, obviamente, é um mercado importante, é uma fonte de investimentos importante, mas as duas coisas, né, a relação com a China e com os Estados Unidos, pode ser trabalhada de uma maneira mais inteligente, que a gente consiga ter ganhos dos dois lados, né?
Além disso, tem a questão da aposta contra o multilateralismo, que pode prejudicar um pouco a nossa relação com a China e com outros países também em fóruns multilaterais, como é o caso dos BRICS, e a guerra comercial com os Estados Unidos, que é uma coisa que está em curso ainda, né? Quer dizer, a gente não sabe muito bem o que pode vir disso, mas a estratégia, sem dúvida alguma, que é quase que um consenso na academia, é que o Brasil deveria se manter neutro em relação a isso, né? É uma briga que não diz respeito a gente, não temos nada a ganhar se posicionando do lado da China ou dos Estados Unidos. Mas até, inclusive, o ministro Paulo Guedes, aí, já em algumas declarações, falou que o Brasil ficaria neutro em relação a esse conflito, né? Por outro lado, também tem algumas perspectivas otimistas, né? A primeira delas, sem dúvida, é a reativação da COSBAN, né? A COSBAN é um fórum bilateral de mais alto nível que a gente tem hoje, entre o Brasil e a China. Ela é presidida do lado brasileiro pelo vice-presidente da República, como a gente, enfim, ficou sem vice-presidente aí nos anos recentes, a comissão ficou em suspensão, mas no início do ano, lá no Conselho, a gente teve uma reunião com o vice-presidente Hamilton Mourão e ele comentou pessoalmente com a gente que tinha interesse em reativar a COSBAN, né, e até mesmo de fazer uma reestruturação, né, porque essa comissão, apesar de ser muito importante, ela tem uma série de subcomissões, ela é um pouco complexa demais, eu acho, e acaba não tendo resultados tangíveis, né? Então, eu acho que uma reestruturação que traga resultados práticos pode ser muito positiva. Tem também uma previsão de visita de Estado à China, né, no segundo semestre, que pode, enfim, acalmar um pouco os ânimos aí, até começar com, digamos assim, recomeçar a nova relação do Brasil com a China nesse governo. E o último ponto, assim, que é um ponto mais geral assim, uma das poucas bandeiras, eu acho, do governo atual que está sendo mantida, de acordo com o que foi falado na campanha, por exemplo, essa ideia da abertura econômica, né? Quer dizer, isso aí pode trazer alguns benefícios para o Brasil em termos, por exemplo, de facilidades comerciais e, inclusive, na atração também de investimentos, né? Aí até, inclusive, nessa foto ao lado aí, o presidente aí com o novo embaixador do Brasil na China, né? Quer dizer, a própria China já está fazendo um movimento em direção ao Brasil para poder, enfim, tentar construir uma relação nova, né, com esse novo governo. Então, enfim, seria mais ou menos isso que eu tenho para falar e são esses pontos que eu gostaria de apresentar para vocês. Obrigado.